Meu nome é Daniel, e até hoje tento esquecer o que aconteceu naquela noite. Eu sempre fui uma pessoa cética, do tipo que busca explicações lógicas para tudo. Mas depois do que vivi no quarto 303, não posso mais duvidar que certas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Era uma viagem de trabalho. Eu precisava passar uma noite em uma cidade pequena, a caminho de uma conferência. Não queria gastar muito com hospedagem, então escolhi um hotel antigo no centro. A fachada mostrava sinais do tempo, e o letreiro piscava com algumas letras apagadas. Quando entrei, fui recebido por um senhor magro e de olhar cansado atrás do balcão. Boa noite. Tenho uma reserva para hoje, no nome de Daniel Vasconcelos. O recepcionista digitou no sistema, mas logo franziu a testa. Estranho. Seu quarto deveria ser o 207, mas parece que houve um erro. Ele hesitou, olhando para a tela. Só temos um quarto disponível agora. Ele pegou uma chave de metal e a segurou firme, como se estivesse tentando decidir se deveria entregá-la. Vai ser o 303. Mas, se precisar de algo, qualquer coisa, me chame na recepção. O jeito como ele falou me incomodou. Parecia mais um aviso do que um gesto de cortesia. Mas eu apenas balancei a cabeça e subi pelo elevador antigo, que rangia a cada andar. Quando a porta se abriu no terceiro andar, um frio estranho percorreu minha espinha. O corredor era mal iluminado, e a única luz piscava fraca sobre a porta do meu quarto. O carpete parecia gasto, e o cheiro no ar era de mofo e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Coloquei a chave na fechadura e empurrei a porta. O quarto era simples, com móveis antigos e uma cama de casal. A única janela dava para o beco dos fundos do hotel. Havia algo incômodo ali, uma sensação de que o ar estava mais pesado do que deveria. Tentei ignorar e segui minha rotina. Tomei um banho rápido e deitei na cama. Mas o sono não veio. Eu me mexia, incomodado com um zumbido fraco que parecia vir do teto, como se houvesse eletricidade passando pelos fios. Fechei os olhos e tentei ignorar, até que ouvi a primeira batida. Toque, toque, toque. 3 pancadas secas na parede ao lado da cama. Sentei-me, o coração acelerado. Toque, toque, toque. Virei a cabeça, tentando entender. O quarto ao lado estava vazio, segundo o recepcionista. Talvez fossem os canos do prédio velho? Então algo me fez gelar. As batidas não vinham da parede. Vinham de dentro do armário. Respirei fundo, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Me levantei devagar e fui até o armário. Ele era grande e de madeira escura, com uma porta levemente entreaberta. Com a mão tremendo, toquei a maçaneta e abri de uma vez. Nada. Apenas cabides vazios balançando levemente. Soltei o ar e ri de mim mesmo. Era só o vento, pensei. Ou algum ruído velho do prédio. Fechei o armário e voltei para a cama. Os minutos passaram. O silêncio voltou, e meu corpo começou a relaxar. Mas então, toque, toque, toque. Dessa vez, as batidas vieram da porta do quarto. Me levantei rápido. O relógio ao lado da cama marcava 3h03 da manhã. Engoli em seco e fui até a porta. Pelo olho mágico, não havia ninguém. Mais uma batida. Abri a porta de supetão. O corredor estava vazio. Mas algo estava diferente. O carpete não parecia mais velho e sujo. As paredes pareciam mais novas, e a luz piscante estava firme, sem oscilar. Um cheiro forte de algo queimado invadiu minhas narinas. Foi quando ouvi um choro fraco, de mulher. Ecoava de algum lugar no corredor, mas eu não via ninguém. Meu corpo inteiro gritava para fechar a porta e me trancar ali dentro. Mas meus pés se moveram sozinhos. Caminhei alguns passos para fora do quarto. O choro ficou mais alto. Foi então que percebi. As portas dos outros quartos estavam queimadas. Como se um incêndio tivesse ocorrido ali, mas sem sinal de fuligem ou destruição no teto ou nas paredes. Apenas as portas carbonizadas. E então, vi. No fim do corredor, perto da escadaria, uma mulher de vestido branco,
de costas para mim. O cabelo longo e preto caía sobre os ombros. Ela tremia, soluçando baixinho. Senhora, minha voz saiu trêmula. Ela parou de chorar. O silêncio foi absoluto. Então, lentamente, ela começou a virar o rosto. Mas antes que eu visse seu rosto por completo, uma mão puxou meu braço com força. Entre agora. O recepcionista me puxou de volta para dentro do quarto e bateu a porta com força. Eu estava ofegante. Quem era ela? O homem me olhou sério. Você não deveria estar aqui. Esse andar foi fechado há anos. O quarto 303 não existe mais. Eu congelei. O que? Eu estava aqui. Ele apenas balançou a cabeça. Pegue suas coisas. Você vai embora agora. Obedeci sem questionar. Enquanto descíamos pelo elevador, ouvi o recepcionista murmurar algo sobre um incêndio há décadas, hóspedes presos, portas queimadas e uma mulher que nunca saiu dali. Saí do hotel apressado, sem olhar para trás. No dia seguinte, procurei notícias sobre um incêndio ali. Encontrei um artigo antigo. Em 1975, um incêndio destruiu parte do terceiro andar do Hotel Miramar. 3 hóspedes morreram carbonizados, incluindo uma mulher chamada Isabela, que ficou presa no corredor, batendo desesperadamente nas portas, implorando por socorro. Seu corpo foi encontrado em frente ao quarto 303. Depois daquela noite, nunca mais duvidei de histórias de assombração. E prometi a mim mesmo, nunca mais me hospedarei em um hotel antigo. Meu nome é Helena. Sou fotógrafa especializada em arquitetura e ambientes abandonados. Minha última encomenda foi documentar uma mansão isolada no interior, conhecida como a Casa de Vidro. O proprietário, um homem chamado Sr. Edgar, entrou em contato comigo por e-mail, explicando que queria fotos detalhadas para um possível comprador. Ele me ofereceu um pagamento generoso, o suficiente para cobrir meses de aluguel, então aceitei sem hesitar. A mansão ficava no meio de uma densa floresta, a quilômetros de qualquer cidade. No dia marcado, dirigi por uma estrada estreita e sinuosa até que, de repente, entre as árvores, vi a construção. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha fotografado. Uma casa moderna, de vários andares, com paredes inteiras de vidro refletindo o céu nublado. O design era belo, mas havia algo estranho. O vidro parecia mais escuro do que deveria, como se escondesse algo dentro. O Sr. Edgar me instruiu por mensagem a pegar a chave debaixo do tapete da entrada, pois não poderia me encontrar pessoalmente. Achei a situação incomum, mas estava acostumada a clientes excêntricos. Assim que entrei, um frio cortante me envolveu. A casa estava completamente mobiliada, mas tudo parecia parado no tempo. Tapetes sem poeira, móveis impecáveis, mas um silêncio opressor, como se ninguém vivesse ali há anos. Comecei a fotografar o andar térreo. Cada parede de vidro criava um efeito quase hipnótico. Era possível ver a floresta de todos os ângulos, mas também o próprio reflexo da casa, como se existisse uma cópia idêntica dela, do lado de fora. Subi para o segundo andar. O clima ali era ainda mais pesado. Os corredores tinham quadros antigos, retratos de pessoas que me encaravam com olhos fundos e vazios. Mas o mais inquietante era o reflexo no vidro. Enquanto focava minha câmera na vista panorâmica, notei um detalhe estranho. No reflexo, uma porta no final do corredor estava entreaberta. Virei-me rapidamente para conferir. Mas todas as portas estavam fechadas. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tirei outra foto e, dessa vez, observei melhor. Havia uma silhueta no reflexo. Meu coração disparou. Não havia ninguém ali comigo, eu tinha certeza. Caminhei devagar até a porta no final do corredor e girei a maçaneta. O quarto era pequeno e tinha uma cama, um espelho na parede e uma comoda antiga. Nada de anormal. Mas quando olhei novamente para o vidro da parede, vi a silhueta se movendo. Não era um borrão nem um jogo de luz. Era alguém, de pé, no reflexo, observando-me. Mas não havia ninguém atrás de mim. Saí do quarto, tentando racionalizar. Talvez fosse algum efeito da iluminação externa, mas,
Enquanto caminhava de volta para as escadas, ouvi um barulho. Um estalo seco, como se algo tivesse tocado o vidro. Virei-me e, no reflexo da parede, a silhueta agora estava mais próxima. Corri. Desci as escadas aos tropeços, pegando minha bolsa e a chave. Mas, ao me aproximar da porta, vi meu próprio reflexo na parede de vidro da entrada. E então, meu sangue gelou. Minha imagem no reflexo estava sorrindo. Eu não estava sorrindo. Meus lábios estavam trêmulos de puro pavor. Mas no vidro, minha outra versão exibia um sorriso largo, deformado. Eu não conseguia me mover. Meus olhos se arregalaram ao ver a mão do meu reflexo se erguendo lentamente. Eu não me mexi, mas minha imagem no vidro acenou para mim. O instinto tomou conta. Girei a maçaneta, corri para fora e entrei no carro sem olhar para trás. Liguei o motor e acelerei pela estrada estreita, meus olhos cheios de lágrimas de pânico. Quando já estava longe o suficiente, olhei pelo retrovisor. A casa de vidro estava lá, refletindo o céu cinzento. E, na parede da entrada, meu reflexo ainda me observava, parado, sorrindo. Eu nunca mais voltei. Eu trabalho como motorista de aplicativo há quase 3 anos. Já tive minha cota de corridas estranhas, passageiros calados, bêbados inconvenientes e até mesmo aqueles que me davam calafrios sem motivo aparente. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu nas últimas semanas. Era uma terça-feira qualquer, pouco depois da meia-noite. O movimento estava fraco, e eu já estava pensando em desligar o aplicativo e ir para casa. Foi quando recebi uma solicitação. O ponto de partida ficava em um bairro não muito longe, mas o destino chamou minha atenção, um terreno abandonado nos arredores da cidade. Fiquei um pouco hesitante, mas aceitei. A tarifa era boa, e eu não podia me dar ao luxo de recusar corridas. Segui para o local de embarque e, ao chegar, vi um homem de pé na calçada, vestindo um terno preto impecável. Seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra, mas pude notar sua pele pálida e uma expressão completamente neutra. Ele entrou no carro sem dizer nada, apenas assentiu em minha direção. Boa noite, murmurei, esperando alguma resposta, mas ele permaneceu em silêncio. O trajeto era longo e, conforme dirigia, percebi que não havia ruído algum vindo do banco de trás. Nenhuma respiração pesada, nenhum som de movimento. Olhei pelo retrovisor e senti um arrepio subir pela espinha. O homem estava sentado ali, imóvel, olhos fixos na estrada. Tentei puxar assunto. O senhor já esteve por essas bandas antes? Nenhuma resposta. Está indo para algum evento? Silêncio absoluto. Meu desconforto crescia a cada quilômetro percorrido. O caminho para o destino ficava cada vez mais deserto. As luzes dos postes começaram a sumir, deixando apenas a escuridão da estrada e os faróis do meu carro iluminando o caminho. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. O GPS indicava que eu ainda estava a 10 minutos do destino quando, do nada, a rota no aplicativo foi alterada. O ponto de chegada mudou para um local ainda mais afastado. Olhei rapidamente para o retrovisor. O homem continuava lá, impassível. Senhor, o destino mudou aqui. Esse ainda é o endereço correto? Nada. Senti um calafrio, mas continuei dirigindo. Estava determinado a terminar a corrida e ir embora o mais rápido possível. Foi então que vi pelo espelho algo que me fez pisar no freio bruscamente. O reflexo do passageiro não estava no espelho retrovisor. Virei a cabeça para trás, ofegante. Ele ainda estava lá, sentado, olhando para frente. Mas no espelho não havia ninguém. Meu coração começou a martelar no peito. Um silêncio pesado dominou o carro. Quem é você? Nada. Engoli em seco e pisei fundo no acelerador. Eu só queria terminar aquela corrida e sair dali. O destino final surgiu no horizonte. Um terreno vazio, cercado por árvores retorcidas, com uma pequena construção no meio. Algo naquela paisagem me fez sentir um terror primitivo, como se eu estivesse invadindo um lugar onde não deveria estar. O passageiro, então, finalmente se moveu. Com um movimento lento e calculado,
Ele levantou a mão e apontou para frente, indicando que eu deveria seguir até a entrada do terreno. Sua pele parecia ainda mais pálida sob a luz fraca dos faróis. Eu queria fugir. Queria pisar no acelerador e desaparecer dali. Mas meu corpo não respondia. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Dirigi até o ponto indicado, e então ele abriu a porta e saiu sem dizer nada. Caminhou em direção à construção e, antes de sumir na escuridão, parou por um segundo. Eu não queria olhar, mas olhei. E foi nesse instante que ele virou a cabeça em minha direção. O rosto que vi não era humano. A pele estava esticada de maneira grotesca. Os olhos eram apenas fendas negras, e a boca... Aquela boca se abriu de um jeito impossível, revelando um sorriso distorcido que parecia me consumir. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. A corrida foi registrada como concluída no aplicativo, mas quando fui conferir o histórico, um detalhe me gelou o sangue. Todas as corridas que fiz naquele dia estavam listadas, exceto aquela. No dia seguinte, fui até o endereço no qual deixei o passageiro. No lugar onde deveria haver uma construção, só encontrei ruínas e uma lápide antiga. O nome gravado nela, o mesmo que apareceu na corrida: Samuel Vasques. Ele morreu há mais de 50 anos. Depois disso, parei de dirigir à noite. Mas, de vez em quando, meu celular vibra sozinho na madrugada. Quando abro o aplicativo, vejo um pedido de corrida para o mesmo destino. O nome do passageiro, sempre o mesmo.